Fugir da rotina pode ser revigorante, mas algumas escapadelas de fim de semana acabam se tornando experiências que ninguém jamais esqueceria, por motivos aterrorizantes. Prepare-se para ouvir 3 histórias reais de terror que aconteceram em viagens curtas, mas que mudaram para sempre a vida daqueles que as viveram. Uma jovem chamada Laura e seu namorado decidiram passar um fim de semana em um chalé rústico. Era um lugar perfeito, cercado por árvores antigas e sem sinais de civilização por perto. A noite caiu e o vento começou a uivar entre os galhos. O casal se preparava para dormir quando ouviram um barulho vindo de fora. Eu olhei pela janela e, em meio à escuridão, vi uma figura imóvel de pé encarando a casa. Apavorada, avisei meu namorado, mas quando ele foi verificar, não havia nada ali. A noite foi se arrastando com o som de passos ao redor da casa e sussurros que pareciam vir das paredes. Na manhã seguinte, ao sair, eles encontraram marcas de mãos sujas nas janelas, como se alguém tivesse ficado horas observando. O casal abandonou o chalé imediatamente. Mais tarde, descobriram que o local havia sido palco de desaparecimentos misteriosos de outros casais que haviam passado por lá. Laura e seu namorado estavam paralisados de medo. As marcas de mãos nas janelas indicavam que alguém ou algo estava ali, mas o terror estava apenas começando. Naquela noite, o som de galhos quebrando e sussurros sinistros invadiu o chalé. Eles decidiram trancar todas as portas e janelas, mas, ao mesmo tempo, as luzes da casa começaram a piscar. Quando o namorado de Laura foi verificar o disjuntor no porão, ele não voltou. Laura sozinha desceu as escadas com uma lanterna, chamando por ele. O porão estava gelado, com um cheiro podre no ar. Ela o encontrou deitado no chão, imóvel, com olhos vidrados olhando para o teto. Antes que pudesse entender o que aconteceu, ela sentiu um vento gelado e ouviu um sussurro atrás dela. "Você é a próxima." Desesperada, Laura correu para fora. Laura correu o mais rápido que pôde, ouvindo os sussurros cada vez mais próximos. As árvores pareciam se mover à sua volta, como se estivessem vivas, cercando-a. Ela tropeçou e caiu no chão frio e úmido, mas, quando olhou para trás, viu uma figura de olhos vermelhos saindo da escuridão do chalé. O medo a dominou, e ela continuou correndo sem parar. Quando finalmente alcançou a estrada, pensou que estava a salvo. Mas, ao olhar em volta, percebeu que a floresta ao seu redor estava silenciosa demais. Ela entrou no carro, mas ele não ligava. O medo crescia dentro dela enquanto sentia uma presença no banco de trás. Quando finalmente conseguiu dar partida, olhou pelo retrovisor e viu um vulto escuro sentado ali, sorrindo para ela. A tela escurece, com o som de pneus derrapando. O chalé foi abandonado e outros que se aventuraram ali relataram sentir presenças estranhas e ouvir os mesmos sussurros. O local foi fechado permanentemente, mas os desaparecimentos continuam até hoje, inexplicáveis. No interior de Minas Gerais, um hotel antigo era conhecido por ser uma relíquia histórica. Pedro e Fernanda decidiram se hospedar lá para fugir da correria da cidade grande. O local era imponente, com móveis antigos e corredores que pareciam nunca acabar. Logo na primeira noite, eles começaram a ouvir risadas infantis e passos correndo no andar de cima. Quando perguntamos na recepção, o gerente, com um sorriso sombrio, disse que o andar superior estava fechado há anos. Durante a noite, o casal foi despertado por batidas frenéticas na porta do quarto. Ao abrir, encontramos uma menina de vestido branco, chorando. Ela pedia ajuda, dizendo que eles estavam vindo. Quando tentei tocá-la, a menina desapareceu diante de meus olhos. No dia seguinte, ao mencionarem o incidente, o gerente revelou que, décadas atrás, uma menina havia morrido misteriosamente naquele hotel e que muitos hóspedes relatavam vê-la, sempre antes de algo ruim acontecer. Pedro e Fernanda ficaram paralisados de medo, tentando entender o que estava acontecendo. As risadas infantis e os passos continuavam, mas agora pareciam vir de dentro do quarto. Eles decidiram sair dali imediatamente, mas ao abrir a porta, a figura da menina estava de pé no corredor, chorando. Ela sussurrou: "Vocês não deveriam estar aqui." Desesperados,
eles correram pelos corredores do hotel, mas parecia que o caminho mudava a cada passo. As paredes pareciam se fechar, e vozes sussurravam seus nomes. Quando finalmente chegaram à recepção, o hotel estava deserto. Nenhum funcionário, nenhum hóspede, apenas a escuridão. O casal fugiu para o carro e partiu, jurando nunca mais voltar. Mais tarde, descobriram que o hotel havia sido palco de uma tragédia décadas antes, quando várias crianças morreram misteriosamente durante um incêndio. Desde então, os hóspedes relatam ver as crianças, mas aqueles que as encontram, como Pedro e Fernanda, ficam marcados para sempre, perseguidos por visões e pesadelos, mesmo longe do hotel. O casal finalmente conseguiu escapar do hotel, mas algo não parecia certo. Fernanda olhou para Pedro, mas ele estava em silêncio, com as mãos trêmulas no volante. Os dois dirigiram em silêncio, até que, de repente, Fernanda viu algo pelo canto do olho. A mesma menina sentada no banco de trás, com o urso de pelúcia nas mãos. Ela gritou e Pedro perdeu o controle do carro. Quando acordou, Fernanda estava sozinha. O carro estava destruído, mas Pedro havia desaparecido. Desorientada, ela saiu do veículo e começou a caminhar pela estrada, mas não sabia que o pior ainda estava por vir. De repente, ela ouviu risadas infantis e, ao olhar para trás, viu várias crianças paradas na estrada, todas segurando ursos de pelúcia. As luzes de um carro vinham na direção dela, mas antes que pudesse reagir, tudo escureceu. Rafaela e seus amigos alugaram uma casa de praia para comemorar o aniversário dela. O local era remoto, sem sinal de celular, mas perfeito para relaxar. Na segunda noite, enquanto fazíamos uma fogueira na areia, notamos uma luz fraca no horizonte, como se fosse um farol distante. No entanto, não havia farol naquela região. As luzes começaram a se mover, aproximando-se da costa. Confusos, eles decidiram voltar para a casa, mas logo perceberam que estavam sendo seguidos. Barulhos estranhos ecoavam ao redor, e sombras passavam correndo entre as árvores. Quando chegamos à casa, trancamos todas as portas e janelas, mas o pânico cresceu ao percebermos que as luzes estavam agora no quintal, cercando a casa. De repente, ouviram batidas violentas na porta da frente. Quando abriram, não havia ninguém. Na manhã seguinte, descobriram que aquela praia era conhecida por desaparecimentos misteriosos. Vários grupos de turistas simplesmente sumiram sem deixar vestígios, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com eles. As luzes do horizonte ficaram cada vez mais próximas, até que Rafaela e seus amigos perceberam que não estavam sozinhos. As sombras ao redor da casa começaram a tomar forma, como figuras humanas distorcidas. O som do vento era cortado por sussurros, e uma sensação opressiva tomou conta do ambiente. Eles tentaram fugir pela porta dos fundos, mas a figura de um homem, alto e esquelético, bloqueava o caminho. O grupo se dividiu, correndo para diferentes direções, mas Rafaela, ao olhar para trás, viu algo aterrorizante. As luzes haviam tomado a forma de corpos flutuando sobre a areia, como se estivessem sendo carregados pelo vento. Ela conseguiu alcançar a estrada principal e chamou ajuda. Quando a polícia chegou, não havia sinal de seus amigos. Apenas a casa, silenciosa e deserta, como se nada tivesse acontecido. Sem explicação para os desaparecimentos, Rafaela viveu atormentada pelo resto de sua vida, jurando que as luzes e as sombras ainda a perseguiam. Até hoje, dizem que as luzes na praia reaparecem, e aqueles que as seguem nunca mais são vistos. Rafaela conseguiu chegar a uma casa de pescadores nas redondezas e pediu ajuda. Ela foi levada até a cidade mais próxima, mas ninguém acreditou na sua história. Seus amigos foram dados como desaparecidos. A praia foi interditada, mas as luzes nunca desapareceram. Todas as noites, elas voltavam a brilhar no horizonte, como se estivessem procurando novas vítimas. Alguns moradores locais afirmam que as luzes são almas perdidas, de pessoas que foram atraídas para o mar e nunca mais voltaram.
Rafaela, mesmo longe da casa de praia, ainda ouve sussurros à noite, e às vezes vê as luzes no céu, mesmo em terra firme. Sua mente nunca se recuperou do que viu, e ela passou o resto de sua vida fugindo das sombras. Nós fomos embora, jurando nunca mais voltar. Essas escapadelas de fim de semana se tornaram pesadelos que assombram até hoje aqueles que viveram essas experiências. E você já passou por algo semelhante? Deixe seu comentário e compartilhe sua história. Curta e compartilhe este vídeo para mais relatos assustadores. E não se esqueça de escolher uma das duas opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.